Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa do iCanada e hoje eu vou conversar com vocês sobre saúde no Canadá. Na verdade, eu vou conversar com vocês sobre a saúde, sistema de saúde em BC. Por quê? Porque o sistema de saúde aqui no Canadá, ele é separado por província, né? É um sistema publicly funded, né? Não é público, mas ele é publicly funded. E quem financia esse serviço são as províncias através dos impostos recolhidos. Então, o governo federal também paga uma parte para alguns cidadãos, digamos assim, eles pagam uma parte, mas a maior parte do sistema público de saúde é financiada pelo governo provincial ou do território, né? E no caso de BC, então, esse sistema público de saúde se chama Medical Service Plan, ou o vulgo MSP, né? E aqui em BC, o MSP, ele não só é financiado pelo governo, pelos impostos que o governo recolhe, mas também pelo pagamento de uma taxa. Atualmente, em 2020, essa taxa só é paga para quem tem visto de estudo. Quem é cidadão, quem é trabalhador e quem é residente permanente, né, ou PR, quem é permanent resident, não paga, só paga quem tem visto de estudante. Mas, Rafa, se eu e meu marido estamos indo, um como estudante, outro como com visto de trabalho, quanto que a gente vai pagar? Vocês vão pagar $75 por mês. Mas, Rafa, e se eu tiver vindo com meu filho, que vai estudar, eu que vou estudar e meu marido que vai trabalhar, quanto que a gente vai pagar? É $150. 2 vistos de estudo igual 75 vezes 2. É $75 para cada estudante da família. Então, se tu tem 5 estudantes, vai pagar uma pequena fortuna de MSP. Infelizmente, não tem muito o que fazer, pelo menos até onde diz no site deles e até o que a gente ouviu até agora. Se você tem uma história diferente aqui em BC, conta pra gente, porque eu gostaria muito de conhecer essa história. Mas então, a gente descobriu como mais ou menos funciona. A província precisa de grana para pagar o sistema de saúde, né? Eles tiram um pouco dos impostos, mas também pedem pro pessoal também pagar um pouco. Mas a saúde é pública no Canadá. Mais ou menos, na verdade, como eu expliquei antes, ela é publicly funded, né? Ela é financiada pelas províncias, né? E são as províncias que cuidam da saúde. Então, ela não é pública. Os médicos não são servidores públicos. Aqui, a saúde é financiada pelo MSP, né? Financiada pelo governo e o MSP cobre. Então, tudo que não é saúde ou não é uma necessidade médica não vai ser coberto pelo MSP. É por isso que a gente vê muito quiroprata ou até dentista, que às vezes é uma limpeza ou algo assim, não é considerado necessidade médica. Então, não é coberto pelo MSP. Várias coisas não são cobertas pelo MSP nesse sentido, porque não são necessidades médicas. E aí, o que tem que ser feito, ou não, né? Ou é pagar particular esses outros profissionais, ou é ter um plano de saúde. Muitas empresas aqui em BC, elas te dão esse plano de saúde terceirizado que cobre essas necessidades não médicas, né? Então, vai cobrir dentista, vai cobrir um quiroprata, um fisioterapeuta, dentro desses outros planos. Mas, se tem uma necessidade médica, o MSP vai cobrir, né? O que acontece? Muitas vezes é muito difícil chegar na necessidade médica em ver aquele médico. Por quê? Como é financiado publicamente, acaba sendo, o governo acaba botando várias layers para evitar grandes custos, né? Um profissional, sei lá, um dermatologista super especializado, ele vai ser mais caro do que um médico geral. Então, o que eles fazem? Primeiro, tu vai ver esse médico geral, depois, se realmente ele não conseguir te tratar, ele vai te mandar para um especialista. E aí, o que acaba acontecendo? Demora bastante para chegar nesse especialista. E algumas pessoas acabam sofrendo com essa demora, porque realmente, para alguns casos, não é o mais eficiente. Para a grande maioria dos casos, e é isso que o governo leva em consideração, né, é que a maior parte da população está ganhando um atendimento justo e igual, né? Todo mundo tem acesso às mesmas coisas.
e é justo para todo mundo. Então, eles estão pensando que, para a maioria dos casos, ver um clínico geral e realmente só se muito em raros casos precisar de um especialista, ir para o especialista, é muito mais econômico para a província, né? Muito mais econômico para o país e funciona para a grande maioria dos casos, então tá ok. Então é isso que acontece e é por isso que muita gente diz: ah, a saúde no Canadá é ruim. Bom, eu posso falar da minha experiência pessoal e também contar um pouquinho da experiência do meu marido, que são duas coisas totalmente diferentes. Eu precisei poucas vezes de saúde aqui, graças a Deus. Eu tenho hipotireoidismo, e então quando eu vim pra cá eu já sabia que eu ia precisar. Eu simplesmente fui numa walk-in clinic na época e consegui rapidamente resolver o exame que eu precisava e pegar a receita do remédio que eu precisava tomar. Então foi super tranquilo pra mim e essa foi a minha primeira experiência em walk-in clinic. Daí, 4, 5 meses depois, eu comecei a sentir que meus remédios não estavam balanceados. Eu fui numa outra walk-in clinic, porque era mais perto da faculdade. E a mesma coisa, eu falei: olha, não tô me sentindo legal, gostaria inclusive de fazer mais exames. E ela me deu os exames que eu precisava. Isso não aconteceu com vários dos meus amigos, mas talvez porque eu já tinha o hipotireoidismo, talvez porque eu dei sorte no médico. E eu digo assim, pode ser que eu tenha dado sorte, porque no Brasil também tem pessoas, não vai às vezes num lugar e tu diz: nossa, fui super bem atendida, e a outra pessoa vai e diz: não gostei. Acontece isso, e o médico é um profissional de customer service, e às vezes ele não estava bem naquele dia, te atendeu mal, ou às vezes ele estava super bem, te atendeu bem, e who knows, né? Então pode ser que tenha acontecido de eu dar sorte com os médicos que eu fui. Depois disso, a minha experiência só foi quando eu estava grávida. E eu já tinha um médico de família. Eu confesso que, pra mim, esse médico de família era fraquíssimo. Eu não gostava dele. Eu achava ele estava sempre não dando bola. Não era o que eu penso que um médico de família tem que ser. Uma pessoa que vai conhecer a tua família, que vai entender quem tu é. Quando eu tava grávida, inclusive, uma das coisas que ele falou foi: existe um exame aqui que o governo não cobre, porque ele não é necessário medicamente, medicamente falando, né? Medicamente, não sei. Ele não é um exame necessário, e aí o governo não cobre. Então, ele falou: tem que pagar particular. Ele falou: se tu não tem $500 pra pagar esse exame particular, melhor nem ter filho. E eu achei aquilo, tipo, mega, né? Na hora eu pensei: não, a gente dá um jeito, vamos pagar. Mas achei tão forte aquele comentário. E eu fui encaminhada daí pra uma médica de gestacional, né? Ela não é uma obstetra, mas ela cuida é uma maternity doctor. E quando ela tava cuidando de mim, ela falou: esse exame não precisa fazer, tu é nova, imagina que vai precisar fazer. Tobias passou aqui no fundo, de pijama de Natal. Ah, imagina que tu vai precisar fazer esse exame, tu é super nova, não precisa. Se precisar, vai aparecer no exame público e aí a gente te encaminha para fazer esse exame. No caso, assim, já me senti super mais tranquila e foi muito mais fácil de tomar a decisão de fazer ou não o exame, né? De gastar ou não os $500. E aí, inclusive, eu fui encaminhada para essa médica maternity doctor, que uma amiga minha tinha me indicado, e eu já contei essa história aqui, num dos YouTubes de maternidade. E aí, de gravidez, no caso, e aí agora ela é nossa médica de família. Porque eu falei pra ela: olha, eu me sentiria melhor se conseguisse ficar com a gente, porque o meu médico eu não gosto muito. E foi super ótimo, porque realmente ele não era muito bom. Todos os meus amigos que iam nesse médico também não gostavam dele. E eu acho que foi a decisão certa que a gente tomou de pedir pra médica ficar com a gente. Tô super feliz com ela. Mas enfim, o que eu quis dizer com isso é que o médico de família é um médico que vai te acompanhar. Mas que se tu não tem, tenta ir sempre na mesma walk-in clinic que vai dar tudo certo. Antes de ter esse médico de família, as walk-in clinics que eu tinha ido eram muito melhores do que eu achei que ele foi, né? Gente, já tô com muito tempo. Mas aí eu queria contar o outro lado da experiência. O Tobias se machucou. E ele é jovem, né? Tem 30 e alguns anos. E se machucou jogando futebol. O pé dele parecia normal, mas ele não conseguia caminhar direito, né? Mas no raio-x não aparecia nada. O exame necessário, segundo o fisioterapeuta e segundo, inclusive, médicos, foi que seria um CT e um MRI, né? O MRI é um exame caríssimo e o governo vai pagar, porque ele é publicly funded, né? Então, porque é uma necessidade médica. Então, eles demoraram 1 ano e meio para pedir esse exame. Nisso, ele seguia com dor, logicamente ele foi tratando com fisioterapia, porque a gente tinha um plano particular que o nosso trabalho dá.
Mas foi super complicado, demorou 1 ano e meio para ele receber a requisição deste exame, para fazer esse exame. Quando chegou a hora de fazer o exame, eles foram ver que tinha uma, uma lesão que já estava curando, né? No caso dele, quando ele fez o exame, já estava curando uma lesão antiga ali no ligamento. E, enfim, né? Mas a partir do momento que ele fez o MRI, a fisioterapia foi mais direcionada e ele melhorou muito mais rápido, porque ele estava ainda 1 ano e meio depois fazendo fisioterapia. Então, assim, esse caso foi super ruim, porque ele teve que esperar horrores, não foi legal, mas não era uma urgência. Ele conseguia viver, ele não conseguia mais jogar bola, ele não conseguia correr como ele corria antes, mas ele estava vivendo, então não era uma urgência médica. É ruim? É ruim. Mas se pensar no todo, se a província estivesse pagando para todas as pessoas que têm uma necessidade que não é primordial para a vida dela, né? E fosse pagar um exame de um MRI que é caríssimo, a gente pesquisou nos Estados Unidos, ele custa tipo US$ 3.000, então é um valor alto, né? Seria muito caro para a província manter o MSP de graça, né? Sendo que já cobra dos estudantes, teria que cobrar muito mais e cobrar de todo mundo, se fosse o caso de pedir todas as coisas para todo mundo num tempo rápido. Então, eu acho que tem um pouco desse balanço, na minha opinião pessoal, como apesar de não ser público 100%, ele é pago pelo governo e com isso o governo tem algumas medidas, como eu falei antes, para evitar de estar aí gastando dinheiro desnecessariamente, né? Ele não foca tanto em prevenir coisas, tipo, não vai pedir todos os exames anualmente ou de 6 em 6 meses, que nem no Brasil a gente fazia. Aqui, Papa Nicolau é de 3 em 3 anos, sei lá. Então, é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, mas eu, particularmente, não acho ruim, porque tendo conversado com alguns médicos na Walk-in Clinic e agora a minha maternity doctor, que é muito melhor do que o meu primeiro family doctor, eu sinto que os médicos estão interessados, sim, no que é importante para o paciente. Então, se realmente precisar, eles vão pedir. Talvez demore um pouquinho mais, mas eles têm formas de insistir também. Então, acho que se o médico sentir que é uma prioridade, ele vai puxar para que isso aconteça. Uma das coisas que aconteceu, o MRI do Tobias foi pedido pelo Family Doctor, aquele que eu falei que eu não gostei. Então, vai saber se ele não deu a prioridade devida para o negócio, né? Enfim, essa é a minha opinião pessoal sobre a saúde. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouquinho sobre como que funciona o sistema de saúde mesmo, em fatos e também na minha opinião. Eu não acho ruim. Durante a maternidade eu fui muito bem tratada. Depois a Júlia também foi na Health Unit. Eu já falei sobre as vacinas aqui também. Então, assim, eu realmente acho muito bom, principalmente quando vem a questão de criança, de gravidez. Eu acho que é realmente muito bom a atenção que eles dão pra gente. E fora isso, é compreensível, não dá para comparar com um plano de saúde particular no Brasil, nem compararia com o SUS, mas ele funciona bem, atende a maior parte da população. Lógico que casos específicos não vai atender, mas se tu tiver uma emergência, se estiver precisando, eu tenho certeza que vai ser bem cuidado. Eu espero que isso tranquilize, principalmente algumas mães que a gente tem conversado e que tem dito, eu fico preocupada se acontecer isso, vou poder levar meu filho, ele vai ser bem cuidado. Fiquem tranquilos, não vai faltar atendimento. Eles precisam saber que é sério, que é uma urgência médica, mas depois que isso está entendido, eles vão te dar a devida atenção, com certeza. Obrigada, gente. O vídeo ficou super longo. Eu espero que vocês gostem e brigadão. Tchau, tchau.